galera, beleza? Professor S na área aí. Vamos falar hoje sobre bandeirismo e interiorização do Brasil, tá? Então se liga nessa aula aí, vamos que vamos, tamo junto. Bom, nós precisamos entender algumas condições gerais aí, tá? Que fizeram com que houvesse esse bandeirismo e interiorização. A gente vai falar sobre cada uma delas. Então temos algumas principais aqui. Primeira, econômica. Segunda, necessidade de território contínuo. Aproveitamento dos rios navegáveis e agentes humanos. São os 4 fatores que vão propiciar esse bandeirismo e essa interiorização. Tranquilos? Então vamos lá, vamos destrinchar uma por uma aqui. Econômica. A gente precisa entender que inicialmente, quando você tem o processo de colonização, que a gente viu nas aulas anteriores, o que vai acontecer? Os portugueses vão ficar apenas na faixa litorânea do Brasil. Com o tempo, eles vão começar a se aprofundar cada vez mais território adentro. Exemplo, pecuária, séculos 16 e 17. A gente percebe que a partir do momento que a gente vai ter o desenvolvimento da pecuária, isso vai possibilitar a interiorização do território, saindo dessa faixa litorânea que era principalmente atividade agrícola. Então nós teremos uma outra atividade que vai possibilitar essa interiorização, beleza? Segundo, que a gente vai ver mais à frente ali, a questão da mineração. Inclusive a gente tem uma aula específica, mais para frente a gente vai falar a respeito sobre esse processo da mineração do século 17 e 18, tá? Que vai possibilitar aí sim a ocupação do território como um todo, do que a gente conhece como Brasil. Tranquilos? Beleza, vamos lá. Necessidade de território contínuo. O que isso quer dizer? Na faixa litorânea, durante o processo das invasões, sejam elas francesas, inglesas ou holandesas, a gente viu que alguns territórios foram ocupados por esses outros invasores. Portugal então pensou o seguinte: para a gente poder proteger todo o território brasileiro, a gente tem que necessariamente depender desse território contínuo, para que não haja aí vazios a serem ocupados. Lembrando que o território brasileiro ele é um território continental, então daí a dificuldade de você ocupar de forma contínua todo esse litoral. Aproveitamento dos rios navegáveis, e aí a gente precisa falar de alguns rios. O Rio São Francisco, posteriormente o Rio Tietê, o Rio Amazonas, tá? Que vai levar o pessoal ali para o lado da Amazônia, ali onde será explorada as drogas do sertão. Beleza? Tranquilos? Então vários rios aí navegáveis que vão facilitar a interiorização Brasil adentro. Vamos lá? Agentes humanos de extrema importância a gente entender aqui, tá? Você vai ter essas questões relacionadas às navegações e tudo mais, mas esses agentes humanos aqui serão fundamentais. Olha cá, os bandeirantes, que a gente vai falar mais à frente ali um pouco mais aprofundado, serão aí algumas expedições que a gente vai perceber. Boiadeiros e tropeiros vão fazer parte dessa questão da pecuária. Os boiadeiros em si, eles vão estar dentro da perspectiva de, como se diz, buscar novas terras para o gado se alimentar. Os tropeiros, eles vão deslocar de um território para o outro, levando para o sudeste e para o sul, né? Esse gado aí, esse bovino, para ocupar esses territórios também, beleza? Missionários, aí a gente tem as missões jesuíticas, levando a cristianização para os índios. Então dentro desse processo a gente vai ter aí os missionários aprofundando, interiorizando esse território aí. E por último, algumas milícias portuguesas para controlar de certa forma esses territórios e não deixar que invasores entrem nessa questão aí. Observação aqui muito importante: a fundação da colônia de Sacramento. A colônia de Sacramento vai ser fundada no extremo sul do continente, onde a gente conhece hoje como Uruguai, no que a gente conhece hoje como o país do Uruguai. A colônia de Sacramento vai ser fundada bem no extremo sul, ali no Rio da Prata, tá? Na divisa entre Uruguai e Argentina. Tranquilos? Beleza? Então vamos lá. Agora vamos dar um pause aqui. Bom, pessoal, continuando aqui, agora a gente vai falar um pouquinho de um dos principais movimentos aí nesse processo de interiorização, o movimento de entradas e bandeiras. Entradas seriam expedições oficiais, né, que
que não ultrapassariam o Tratado de Tordesilhas. Lembrando que quando das grandes navegações, Portugal e Espanha vão firmar um tratado que será conhecido como Tratado de Tordesilhas, aonde tudo que ficasse a leste seria de Portugal e tudo que ficasse a oeste seria dos espanhóis. Assim sendo, as entradas não poderiam ultrapassar esse Tratado de Tordesilhas, beleza? Mas o que importa pra gente aqui são as bandeiras, e a gente vai aprofundar um pouquinho mais aqui. Então vamos lá, ó, definição ali. Bandeiras, ações particulares rompendo a linha do Tratado de Tordesilhas, partindo principalmente da capitania de São Vicente ali, beleza? Rumo ao interior do Brasil. Nós teremos 3 ciclos das bandeiras. Quais são esses ciclos? Olha aqui: pré-ação, contrato e prospecção. São os 3 principais ciclos aí das bandeiras. O primeiro ciclo, que é o ciclo de pré-ação ou ciclo de caça ao índio, né, vai ser necessário por quê? Por conta principalmente do domínio holandês que estava acontecendo no Brasil, e os escravos que vinham de fora pararam de vir. Os holandeses não forneciam, proibiram que esses escravos que vinham da África chegassem até a colônia portuguesa. Dessa forma foi necessário o quê? Buscar índios como mão de obra. Principal objetivo aí no período que a gente conhece como período filipino. Esse é o período filipino? Você está dizendo então que é a questão da União Ibérica? Isso aí, tá vendo? Assistiu a outra aula, já está entendendo. Então o período filipino é o período que é comandado aí pela União Ibérica, o Filipe lá que vai assumir o trono, tá? E vamos lá. A partir do momento da expulsão dos holandeses, a gente tem o que? O segundo momento, segundo ciclo aqui dos bandeirantes aqui, bandeiras de contrato. Essas bandeiras de contrato, a partir de então, vão guerrear contra índios inimigos e também perseguir escravos fugitivos que se organizavam em quilombos, aliás, né? E você tem aí esse contrato onde o governador-geral contratava esses bandeirantes para perseguir escravos fugidos e lutar contra índios inimigos. Principal quilombo perseguido aí, quilombo de Palmares. Domingos Jorge Velho, um dos principais bandeirantes aí mais conhecidos, que dizimou o quilombo de Palmares lá, beleza? Então, segundo ciclo de contrato. Terceiro ciclo, bandeira de prospecção ou mineração. Nesse momento, o que vai acontecer? Você tem aí os bandeirantes buscando ouro. Ouro onde, Écio? Por todo o território aí nacional, principalmente na região do centro-oeste ali, onde vai acabar descobrindo ouro na região de onde hoje é Mariana ali, né? O Ouro Preto. Mas isso é no século XVIII, a gente vai aprofundar isso aqui falando sobre a mineração numa outra aula, beleza? Por último aqui, nós temos as monções. E o que eram as monções? Expedições fluviais, tá? Expedições fluviais de exploração, que também vai culminar na descoberta do ouro, e abastecimento. Abastecimento de quê? Conforme eles iam entrando território adentro, você vai formando pequenos núcleos de povoação dentro do que a gente conhece como sertão. Então eles vão abastecer esses locais, além de, em determinado momento, descobrir ouro nesse processo. Beleza? Então, espera um pouquinho. Bom, continua falando aí sobre a questão do fim da União Ibérica. O que a gente vai ter? Nós vamos ter aí um acordo entre Portugal e Espanha para definir, né, os limites territoriais tanto de um quanto de outro. Lembrando, tá, que esses tratados de limites serão importantíssimos para estabelecer o que é o Brasil hoje. Beleza, gente? Então vamos lá. Aqui, segundo Tratado de Utrecht, 1715, o rei Filipe V vai reconhecer a posse da colônia de Sacramento em nome de Portugal. Lembrando que a colônia de Sacramento ficava lá onde é hoje o Uruguai. Então ele vai reconhecer esse processo aí e beleza. Um tempo depois, nós teremos aí o Tratado de Madrid, em 1750, né? Onde o Alexandre de Gusmão, que era um diplomata aí, ele vai defender o Utipocidete. Nome estranho, né? Utipocidete, era tudo em latim nessa época. E o que isso quer dizer, Écio? A propriedade deriva da posse sem contestação. Beleza? Nesse tratado, o que vai acontecer?
a Espanha vai reconhecer o território brasileiro, que será 3 vezes maior do que o território que dava até a linha do Tratado de Tordesilhas. No entanto, eles vão reivindicar o quê? A colônia de Sacramento, em troca das 7 missões, do território das 7 missões, lembrando dos movimentos missionários que eu comentei no começo dessa aula. Então, dentro desse processo, eles vão reconhecer o território, praticamente o que é o território brasileiro hoje. No entanto, eles teriam que abrir mão da colônia de Sacramento. Beleza? Então, vamos lá. Isso vai dar problema, porque quando os portugueses vão caminhar em direção ao território das 7 missões, os indígenas, incentivados pelos jesuítas, vão atacar como se diz assim, os portugueses ali, o que vai gerar a guerra guaranítica. E essa guerra guaranítica é fundamental para a gente entender o Tratado de El Pardo, tá? Que vai revogar essa questão anterior. Tudo bem? Aonde no caso vai desmanchar esse tratado que permitia aos portugueses ocupar esse território aí. Tá bom? Mas termina por aí? Termina aí, Écio? Não termina aí. Nós temos ainda o Tratado de Santo Ildefonso, tá? E o que vai ser o Tratado de Santo Ildefonso? A Espanha otorgava à Espanha o direito de soberania sobre a colônia de Sacramento e a região dos 7 povos das missões. Mesmo após a assinatura desse tratado em 1777, porém, colonos brasileiros ocuparam a região dos 7 povos, resultando na assinatura do Tratado de Badajoz, 1801. Então, galera, tendo que dar uma lida aqui na minha anotação, a gente precisa entender que um tratado ele vai substituir o outro, tentando chegar a um acordo. E por fim, o Tratado de Badajoz vai estabelecer o que a gente conhece como território. Por quê? O Tratado de Badajoz ele vai voltar aqui para o Tratado de Madrid, nas fronteiras que ali estavam. Tranquilo, gente? Então é isso. Um abraço. Espero que vocês tenham curtido aí. Até mais.